Olá, estudantes da primeira série, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Elizabeth e aqui nós temos o Ezion, tudo bom, Ezion? Que é o nosso intérprete, e estamos no estúdio do seu Rubens e do Jonathan hoje. Hoje nós falaremos, ou nesta aula nós falaremos, a respeito de substâncias puras e misturas, ok? Vamos lá? Então vejam, antes de iniciarmos a aula propriamente dito, a gente precisa de alguns lembretes ou conhecer alguns objetivos da aula, porque nós precisamos saber qual é ou quais são as finalidades dessa aula, ok? Então vejam, diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas, compreender as propriedades da água, ler e interpretar gráficos de aquecimento e resfriamento da água, interpretar e diferenciar gráficos de substâncias puras e misturas. E também aplicar os conhecimentos com mão na massa. Então aguarde que a gente já chega lá, tá bom? Dando sequência. Vejam, para a gente ter, dar continuidade a essa aula, nós vamos ter que responder ao longo dessa aula algumas perguntas. Então quais serão elas? Qual a relação entre misturas, substâncias puras e os gráficos? Será que tem alguma coisa a ver? Será que a gente dá conta de responder isso? E ainda, onde podemos aplicar as curvas de aquecimento e resfriamento? Certo? São alguns questionamentos que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo, e ao longo dessa aula nós vamos respondendo, ok? Então vamos iniciar. Primeira situação, classificação da matéria. Como é que a matéria se classifica? Então ela se classifica em substâncias e misturas. As substâncias, elas se dividem em substâncias puras, simples, e substâncias puras, compostas, ok? E ainda, as misturas, elas se dividem em misturas homogêneas e heterogêneas. Mas será que nós temos outro tipo de mistura? Será que são só essas? A gente vai analisando ao longo dessa aula, ok? Emoções fortes virão. Vamos lá, com relação à água. A água é uma substância ou uma mistura? Já se perguntaram isso? Então vamos analisar o seguinte, ó. A água, enquanto molécula, H2O, ela é classificada como uma substância pura composta. Por quê? Porque ela é formada por dois elementos químicos, que são o hidrogênio e o oxigênio, na proporção de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. E ainda, quando a gente tem a água potável, ou a água que é encontrada no nosso planeta, ou ela é considerada uma mistura homogênea. Por quê? Porque ela é a água mais sais minerais, tá certo? Ela não está sozinha, é a água mais sais minerais. E o que mais a gente pode falar a respeito dela? Quando nós temos oceanos, rios, lagos, com lixo plástico ou outro tipo de lixo, nós podemos analisar como sendo uma mistura heterogênea. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Então vejam só. Quando nós temos somente a molécula de água, oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, certo? Nesta situação, neste exemplo, nós temos a água como sendo uma substância composta, pura composta, certo? Por quê? Formada por 2 elementos químicos. E ainda, aqui a gente tem a distância entre as ligações, o ângulo de ligação, tá? Então aqui nós temos uma substância pura composta. Quando nós temos um copo d'água, ou representando, né, os oceanos, os rios, a água do planeta, nós temos uma mistura homogênea, tá ok? Só encontramos a água, mas não significa que ela esteja pura. É água mais sais minerais, como já conversamos. E nós temos uma terceira situação, onde nós temos os rios, lagos, mares e etc., poluídos com lixo plástico. Como é que a gente sabe que é um lixo plástico? Primeiro, porque ele é menos denso que a água, ele flutua. E a foto ficou meio pequenininha, mas vejam, aqui a gente consegue perceber a poluição dentro da água. E aí nós conseguimos identificar 2 fases, a princípio, significando que nós temos uma mistura heterogênea, ok? Dando sequência. Agora, nós vamos para a primeira atividade. Tentem resolver, eu aguardo vocês.
E então, retornamos. Conseguiram responder a questão? Vamos ler juntos e fazer a correção juntos? Então, vamos lá. Vejam só. Quando do enunciado nós temos lá, considere o sistema representado abaixo e ainda ele pode ser descrito como em relação ao número de constituintes e o número de fases, certo? Nós vimos misturas homogêneas e heterogêneas. Então, vejam, olhando a imagem, quantos componentes, quantas substâncias, quantos componentes nós temos e quantas fases nós temos, certo? Vamos dar uma olhadinha na correção? Então, olha aqui, conseguiram ver? Então, nós temos 3 fases. Como é que eu enxergo as 3 fases? Então, eu tenho no fundo o gelo, ou algo parecido com gelo, e um líquido, certo? Então, 3 fases. Mas quantos componentes nós temos? 2. Como 2? Vejam, o gelo e a água são a mesma substância, em estados físicos diferentes, certo? E aí, nós temos o precipitado no fundo, ok? Certinho, pessoas? Conseguiram responder? Tranquilo? Vamos à sequência da aula, ok? Então, vamos lá. Com relação às propriedades físicas e químicas da água. Vamos conhecê-las um pouquinho? Vamos dar uma olhadinha? Então, vejam só. Em seu estado natural, a água é um líquido transparente, inodoro e insípido, né? Ou seja, ela não tem cor, né? Não tem cheiro, certo? E ela também é conhecida como solvente universal. Por quê? Porque a maioria das reações que ocorrem no meio ambiente e nos organismos, nos seres vivos, estão em presença de água, tá certo? Por isso ela é tida como solvente universal. E ainda, em regiões profundas, ela pode assumir uma cor, uma coloração azul esverdeada. É comum a gente ver em imagens, né? Em fotos, aquele oceano bonito, esverdeado, com uma coloração azulzinha. Por quê? Porque ali são regiões profundas, tá bom? E ainda, a água possui densidade igual a 1 grama centímetro cúbico a 4 graus Celsius. Tem que ser nessas condições, tá? A água é a única substância que tem a densidade igual a 1. Lembrando, então, quando eu tenho uma densidade inferior a 1, menor que 1, a substância flutua, tá? Em água, evidentemente. Quando tem uma densidade maior que 1, ela afunda, tá certo? Então, essa relação é sempre bom a gente saber. E é sempre bom guardarmos também que a densidade é a razão entre a massa e o volume, tá bom? Vamos dar sequência? No estado sólido, a densidade da água diminui para 0,92 gramas por centímetro cúbico. Lembram-se na questão que nós vimos lá que o gelo flutuava? Por quê? Porque ali eu tenho a água no estado sólido, ela fica mais leve, ou seja, a densidade é menor que 1, beleza? E ainda, suas temperaturas de fusão e ebulição a 1 atm são respectivamente 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Ou seja, a água congela a aproximadamente 0 graus Celsius sob a pressão de 1 atm e ela ferve a 100 graus Celsius sob a pressão de 1 atm. Aqui em Curitiba, vou citar o exemplo daqui, nós não temos 1 atm. Então, a água ferve em torno de 98, 97 graus, tá? Procure saber na tua região qual é a pressão na sua região e como seria a temperatura da água, beleza? Fica a dica. E ainda, é um composto estável que se decompõe em elementos a 1.300 graus Celsius. O que significa isso? Que aproximadamente em 1.300 graus, a água se decompõe em gás hidrogênio e gás oxigênio, tá certo? Então, precisa de uma temperatura bem elevada para que isso ocorra. Vamos lá? E ainda, por ter todas essas propriedades, a água tem o que nós chamamos de ponto triplo ou ponto tríplice da água. O ponto triplo ou tríplice, ele ocorre quando a mesma está a temperatura de 0,01 graus Celsius sob pressão de 611,73 Pascal. Então, isso é uma condição bastante atípica, né? Não ocorre no nosso dia a dia, certo? E ainda, o ponto triplo ou tríplice, ele ocorre quando há a coexistência entre os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso de uma substância. Vocês já viram aqueles desenhinhos que quando tem lá o Polo Norte, a Antártida e tudo mais, vem um pinguim
ou uma outra espécie e faz um buraco no gelo, né? Onde ele consegue pescar. É mais ou menos, é uma forma simplista da gente dizer que naquele momento ali, naquele instante, nós temos a coexistência dos 3 estados físicos. Eu tenho o gelo na superfície, a água líquida abaixo do gelo, entre a água e o gelo coexiste o estado gasoso. Preste atenção, viu como é bacana? Assistam aos desenhinhos também. Então vejam, mas aí para que ocorra essa coexistência dos 3 estados físicos, a gente precisa de condições bastante específicas de pressão e temperatura, como nós vimos, ok? E aqui nós temos o gráfico que representa o ponto triplo, ou ponto tríplice da água. Então vejam, o ponto triplo, ele está bem aqui no centro, no ponto vermelho, ok? Aí a gente tem, abaixo desse ponto vermelho, a curva de sublimação. Lembram-se o que é sublimação? É a passagem direta do sólido para o gasoso. E acima, em curva reta, a gente tem a curva da fusão e ainda nós temos a curva da vaporização. Então, no ponto triplo, existe a coexistência dos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Tá? É um privilégio da água ter esse ponto triplo? Não. Outras substâncias também apresentam. Como nós estamos falando da água, falamos um pouco da propriedade da água, das propriedades da água, então fica mais interessante a gente conversar só sobre ela neste momento, ok? Dando sequência. Agora nós temos uma atividade, a segunda atividade. Observem que nós temos parte 1 e parte 2, ok? Então vejam, entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos das substâncias estão o volume, a temperatura e a pressão. O gráfico a seguir representa o comportamento da água com relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso, certo? Aqui vocês têm as alternativas, então assinale qual das alternativas corresponde às abscissas e ordenadas. Lembram-se, abscissas e ordenadas, eixo X e eixo Y, ok? E ainda vocês têm as alternativas aqui. Agora eu vou voltar um pouquinho para vocês, na primeira tela, respondo e eu aguardo vocês. Olá, voltamos. E então, conseguiram resolver a questão? Acredito que sim, né? Descobriram quais são as grandezas que vai para o eixo X e Y? Vamos dar uma olhadinha na correção? Então, vamos ver? Letra D. Acertaram? Então, temperatura e tempo. Tá? No caso, temperatura e pressão, perdão. Certo? Vamos à sequência à aula? Foi só uma brincadeirinha, hein? Então, vamos lá. Com relação a curvas de aquecimento e resfriamento.
Então, nós denominamos como sendo curvas de aquecimento e resfriamento de uma determinada substância, tá? A representação da variação de temperatura com o tempo. Então, eu vou ter temperatura e tempo, certo? À medida que o objeto vai perdendo, ganhando calor. Então, a gente vai ver quando, por exemplo, você tem a água, você ferveu a água, certo? Para fazer alguma coisinha. Ferveu a água, ela ganhou energia, beleza? Aí, por alguma razão, você esquece lá, com o passar do tempo, ela vai perdendo energia, ela vai perdendo calor, tá? Vai resfriando, certinho? Então, é dessa forma que a gente aplica as curvas de aquecimento e resfriamento, bem como na indústria que a gente vê ao longo da aula, tá certo? E ainda, as curvas de aquecimento e resfriamento, elas permitem representar nos gráficos a exatidão de transição da temperatura durante a mudança de estados de agregação. Sabe aquela história? Quando eu vou ter a água fervendo, quando eu vejo a água em ebulição, não iniciou a ebulição ali. Significa que a ebulição iniciou quando a primeira molécula de água entrou em ebulição, atingiu o ponto de ebulição. Com as curvas de aquecimento e resfriamento, nós conseguimos definir com exatidão, por meio de experimentação, a temperatura exata, tá ok? Vamos dar mais uma olhadinha nas curvas? Então, aqui vocês têm curva de aquecimento da água, certo? Então, observe, a gente tem o ponto de fusão 0 graus, ponto de ebulição a 100 graus, certo? Entre aqui, ó, neste instante, nessa seta azul, nós temos o início, tá, do processo de fusão. Observe que aqui ele está com a temperatura constante, então nós temos o início da fusão e aqui o término do processo de fusão. Vai aumentando a temperatura, né, em relação ao tempo, vai subindo a temperatura. Aqui nós temos o início do equilíbrio entre a água e o vapor. E aqui, ao final dessa seta azul, nós temos o final desse processo, tá certo? E ainda nós temos a água indo a vapor. Essa curva aqui, esse patamar, como nós chamamos, é o que nós chamamos de ebulição. E este patamar aqui é o que nós chamamos de fusão, tá ok? Então, guardem com muito carinho esse gráfico, porque ele vai ajudá-los. Isso aqui é questão certa para Enem, para vestibulares, tá certo? Cai direto isso. Então, guardem com muito carinho. Lembrando sempre dos processos, né? Aqui, inicia-se, nesse ponto, inicia-se a fusão, então ela vai ganhando calor, vai alterando, vai mudando de estado físico, até que durante a fusão a temperatura se mantém constante, depois ela ganha calor, sobe com o passar do tempo e entra na ebulição, onde nós temos um patamar de equilíbrio, tá? E na sequência ela vai para o estado gasoso, certo? Guardem com carinho isso. E ainda nós temos a curva de resfriamento da água. O que vem a ser a curva de resfriamento da água? Então, aqui é quando a água começa a perder calor. Então, ela ferveu. Você deixa ela esfriar, então ela começa a perder calor, então ela começa a fazer o processo inverso, tá? Então, ela desce de 100, ela parte da temperatura de vapor, entra em 100 graus, aqui a gente tem a condensação, desce, aqui eu só tenho o estado líquido, aqui coexistem o sólido e o líquido, até ela ir para o estado sólido. Então, imagine o seguinte, tá? Você tem ali essa questão da água nesse instante, né? Nesse momento da passagem do líquido para o sólido. Então, aonde você coloca ela num freezer, por exemplo, tá bom? Vamos da sequência? E ainda, olha, as curvas de resfriamento são importantes na percepção do comportamento da substância selecionada quando resfriada, ok? Aqui nós temos outras situações que vocês podem perceber, olha, os patamares, aqui nós temos 3 patamares que variam e nós temos 2 patamares que se mantêm constantes, ok? Aqui nós temos misturas, tá? Então, anteriormente nós tínhamos substâncias puras e aqui nós temos as misturas. Vejam, quando eu tenho uma mistura, curvas de aquecimento de misturas, nós temos os 5 patamares variando em relação a tempo e temperatura, certo? Agora nós temos mais uma atividade, é com vocês.
E então, retornando, conseguiram resolver? Vamos lá? Então vejam só, a ideia do exercício é saber identificar em que ponto, em que etapa ocorre a fusão. Veja, é sempre no primeiro platô, certo? Então vamos lá? Alternativa A, 2 na etapa 2, ok? Vamos lá então dar sequência? Tenho certeza que conseguiram resolver. Agora nós vamos entrar no Mão na Massa. O que vem a ser o Mão na Massa? É uma proposta lúdica para que você interaja melhor com o conteúdo visto. A proposta para este momento é a cromatografia em papel. Então vejam, a cromatografia é um fenômeno físico-químico, onde a gente vai ter sempre uma fase estacionária e uma fase móvel, ok? Vocês têm aqui os materiais, ainda quais são os objetivos, como você deve proceder, aqui todo o procedimento de como realizar o Mão na Massa, de como fazer. Você vai ter um copinho de vidro assim, transparentinho, com um recorte de filtro de papel e as canetas que você escolher, tá bom? Fica a seu critério. Pode utilizar em tecido e pode utilizar nos filtros redondos também, tá? Dando um efeito bastante bacana. Usem a sua imaginação, usem a sua criatividade, postem nas redes sociais, façam um scrapbook, façam um mural nas suas redes, demonstre o quão você aprendeu os conteúdos, tá bem? Divirtam-se e manda um feedback pra gente, tá bom? O que nós aprendemos nessa aula? Então, nós diferenciamos misturas homogêneas e heterogêneas, nós compreendemos as propriedades da água, interpretamos os gráficos de aquecimento e resfriamento e também nós compreendemos o Mão na Massa, certo? Aqui ficam algumas referências. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Obrigada ao Ezion, que foi o nosso intérprete, ao pessoal do estúdio e até!